Alô, bom domingo para todos, meus irmãos, meus caros amigos e todos aqueles que na verdade estão do outro lado, que têm a oportunidade de me assistir. Aqui o vosso irmão, o vosso amigo, o vosso primo, o vosso filho, vem mais uma vez à frente do ecrã, que é para podermos compartilhar mais um bom conselho, que na verdade também me inspirei depois da igreja. Hoje vamos falar de 3 palavras muito importantes nas nossas vidas. Essas 3 palavras vão servir de uma defesa e um bom conselho nas nossas vidas. Eu pedi um conselho a meu Deus Pai para que ela pudesse me inspirar também essas 3 palavras. Gostaria de conselho e eu, como ser humano, não tinha onde, na verdade, encontrar essa inspiração. Mas pedi ao Deus Pai para que ela possa, que me inspirasse. Mas, depois da igreja, eu fui inspirado de uma coisa. Porque o servo de Deus na igreja pregou e depois deu-nos um exemplo que, na verdade, abalou a igreja toda. Falou de uma mãe que tinha 92 anos, que, na verdade, já estava cansado. Esta mãe esperava que um dia o seu filho ia lhe enterrar. Mas o que acontece, na verdade, foi ao contrário. Em vez da mãe ser enterrada pelo filho, é a mãe de 92 anos vai enterrar um filho. Veja só que uma mãe de 92 anos esperava que o filho dela lhe enterrasse, mas é ela que levou o seu filho ao cemitério enterrar. E eu disse a Deus que me inspirasse alguma coisa. Porque eu estava num momento muito triste, muito rebaixado e que me sentia humilhado. E também esse conselho me disse o seguinte, me inspirou em quê? Disse, esse conselho dou quando você se sente que na verdade estás humilhado, se sente que na verdade não tens como sobressair, se sente que na verdade é o fim da tua vida. Também esse conselho vai servir quando você ganhar o sucesso. Quando você estiver muito alegre, que você já estás no topo, e os outros estão embaixo, tu lhes vês como nada, isso vai tornar de um bom conselho. Esse bom conselho são 3 palavras. Essas 3 palavras são, pensa sempre, isto vai passar. Quer dizer que tu tens que saber, se estás alegre, atingiste um topo, não podes humilhar os outros. Não podes desprezar os outros que estão embaixo. E sempre tens que estar a recordar, isto vai passar. Da mesma forma, quando tu estás triste, quando se sente humilhado, quando se sente abandonado, quando se sentes, na verdade, que o mundo te acabou aí, não te esqueças essas 3 palavras. Isto vai passar. É claro que ia de passar, porque não existe nenhuma coisa aqui no mundo que permaneça para sempre. Da mesma forma que o minuto passa, da mesma forma que a hora passa, da mesma forma que o dia passa, da mesma forma que o mês passa, da mesma forma que o ano passa e também da mesma forma que o tempo passa. Se a água corrente no rio passa, se o Jesus Cristo veio na terra depois passou, então, qual é essa humilhação que tu achas que não há de passar? Tu sabes que a atualidade torna uma história. Então, sempre pensa, isto vai passar. Para a história ser a história, porque na altura foi uma atualidade. Se a tua humilhação hoje for atualidade, mas ficas a saber que essa humilhação da atualidade vai tornar uma história. E quando se torna uma história, claro, porque aquilo passou. É claro que vai passar. Se tu estás triste, se sente mais, pensa que a tua vida acabou aí, mas tens que sempre pensar essas 3 palavras de conselho.
Isto vai passar. É claro que todos nós passamos num momento de angústia, num momento triste, onde nós se sentimos isolados, onde nós se sentimos que, na verdade, o fim do mundo, mas sempre tem passado. É só recordares que tudo que nós temos ou tudo que nós façamos há de passar. É só lembrar essas 3 palavras. Isto vai passar. Tudo vai passar. Na verdade que, mesmo quando tu estiveres a alcançar os teus sonhos, alcançar o topo que tu queres alcançar, não desprezes os outros que estão embaixo. Não humilhes as pessoas que, na verdade, que ainda não conseguiram. Sempre tens que lembrar, isto vai passar. Tudo passa na vida, sim senhora. Por quê? Nada vem permanente na vida. Se tu chorares daquilo que não tens, é porque quando tiveres, é porque o momento de sofrimento porque tinha passado. Então, quando vem o momento da alegria, mas também tens que lembrar, isto vai passar. Isto vai passar, sim senhora. As pessoas vão passando. As nossas vidas não vão existir mais. Tudo que nós alcançamos vai sempre passar. Te lembra 10, 5, 7, 8, 15 anos passados? Não é a mesma realidade que estás a viver no ano 2018. Claro, já é uma outra atualidade. Então lembra, isto vai passar. Da mesma forma, tu que estás aí e que tem a oportunidade de me olhar, se estás a viver numa situação em que tu achas que na verdade não tem saída, mas te lembras essas 3 palavras. Isto vai passar. Pensas que na verdade não vais ter mulher? Pensas na verdade que não vais ter marido? Lembras-te na vida essas 3 palavras, porque essas 3 palavras tornará o seu bom conselho. Isto vai passar. Tudo que nós temos na vida não tínhamos antes. Quando estávamos à falta, é porque aquela falta passou e obtemos a coisa que nós estávamos a precisar. Mas também não pensas que isso permanecerá. Isto tudo vai passar. Se nós não conseguimos tocar a mesma água no rio, da mesma forma também os nossos problemas não vão poder permanecer em nós. Temos enfermidades que nós sentimos que na verdade a minha vida acabou aí. Pensa-se estas 3 palavras de um bom conselho, do bom sábio. E isto tudo vai passar. Sim, vai passar. Porque se na verdade eu de manhã fui à casa de Deus, as palavras que eu escutei já passaram, porque já escutei. Eu estava lá, mas agora voltei na minha casa porque já passou. Aquele é um momento que já passou. O que eu vi durante o andamento, durante a caminhada, já é passado. Tudo há de passar. Nada permanecerá internamente nas nossas vidas. Pensamos sempre, tudo isso há de passar. A nossa infância passou. A nossa adolescência passou. A nossa velhice vai passando e a morte vai acolher tudo. Então tudo é passado. Tudo vai passar. A atualidade torna uma história porque torna passado. Por isso, devemos permanecer autoestima. Sermos dedicados naquilo que nós queremos fazer ou que estamos a lutar para alcançar. Não se sentir, na verdade, abalado pelos insultos, humilhações, porque tudo há de passar. Isto tudo vai passando. Mas agarra essas 3 palavras e continua a permanecer com o teu autoestima. Não perdes o teu autoestima. Porque o autoestima está englobado em muitas coisas no autoestima. Permanecer como você sempre é. Não espere que outras pessoas tenham que te gostar. Se gosta você próprio.
se orgulha você próprio, muito antes outras pessoas venham praticamente te elogiar. Porque você próprio é que tens que se orgulhar. Porque na vida, precisa você próprio se dar valor para que os outros possam te dar valor. O autoestima está globado na dedicação, permanecer conforme é, ser orgulhoso, se sentir capaz de tudo e não se rebaixar. Autoestima é uma arma. E as 3 palavras, isto vai passar, é como um conselho. Quando tu estiveres abalado, quando tu estiveres em cima, tens que sempre lembrar, isto vai passar. Na vida tudo passa, nada se permanece. Da mesma forma que quando nós deparamos os carros, estou aqui, talvez, aquele carro está a passar. O que vai vir é um outro carro, porque aquele já passou. Então, na vida, tudo passa. O vento passa. O tempo passa. As coisas passam. E também, as difamações passam. Porque o ser humano fica um dia, chega um dia, ele não vai falar mais daquela coisa. Porque ela acha que aquela coisa já não tem impacto. E vai deixar passar. Então, tu não permanece numa angústia onde você se sente praticamente que a tua vida terminou e não. Tens um bom conselho que o vovô deu. Isto vai passar. Claro que tudo vai passar. Tu não se deixa abalado, na verdade, a falta de dinheiro. Tu não deixes de ser abalado porque não alcançaste aquilo. Lembra-te, isto tudo vai passar. Se as dificuldades passam, as doenças vão passando, as humilhações vão passando. Da mesma forma, o vovô estava sentado aqui, então eu deixo o meu micro, então eu vou deixar isso, tudo vai passar.